Vamos lá então, começando mais uma sexta-feira aqui para nós, iniciando os nossos estudos de hoje. Fonte Viva, o texto número 106, Sirvamos ao Bem. É para nós um tema de estímulo que nos leva principalmente a reforçar a prática e o exercício de tudo aquilo que nós estamos aprendendo e também desenvolvendo no nosso dia a dia, principalmente em contato com a doutrina que nos estimula, que nos incentiva sempre a essa transformação. Assim como todas as demais escolas religiosas e que tratam do destino de todos nós, falando sobre o mundo espiritual, falando sobre a felicidade, cada uma utilizando as suas próprias palavras, as suas próprias figuras de linguagem, as suas próprias imagens, todas elas nos incentivam sempre a fazermos um trabalho de construção para chegarmos a essa condição. Aquelas que agem de uma forma contrária, naturalmente acabam se equivocando e prometendo, por exemplo, uma felicidade, uma prosperidade que não tenha como força motriz a vontade e o esforço para essa grande mudança. Então simplesmente fazem promessas vazias, trazendo ilusões e, inevitavelmente, como a gente sempre lembra, as palavras de Emmanuel, só se desilude quem se ilude. De um modo geral, não se tem conhecimento no mundo espiritual da condição dos espíritos que, passando por essa jornada ilusória, se deparam com uma realidade diferente. Eu falo não se tem conhecimento daquilo que nós vemos nos ensinamentos tradicionais que nós vemos das religiões. A doutrina espírita, ao contrário, traz para nós, de uma forma bastante clara, aquilo que acontece com todos os espíritos que, vivendo de uma forma deliberada, optando por esse tipo de vida, com facilidades, com ilusões, com fantasias, assim como também aqueles que são iludidos, mas de todas as formas, nós vemos também aqueles que foram responsáveis por provocar essa ilusão. Então nós vemos que aqueles que vivem cegos aqui no mundo, e diante dessa realidade, ou então aqueles cegos que guiam cegos, prometendo aquilo que não podem cumprir, oferecendo uma realidade que não existe, chegam no mundo espiritual e sofrem. Então, pelo fato de ninguém saber o que acontece, essa ilusão vai se perpetuando. Então, na verdade, as pessoas compram a felicidade, as pessoas trocam a felicidade, as pessoas vivem uma felicidade aqui no mundo material, acreditando que isso vai se refletir no mundo espiritual. E assim, geração após geração, esses ensinamentos vão se transmitindo. E no mundo espiritual, da mesma forma, essa realidade vai punindo, pela própria decepção, todos aqueles que viveram por esse caminho. Nós temos uma oportunidade diferente. Nós compreendemos, e esse é um grande valor que a doutrina espírita tem, e isso também vem se disseminando pelo nosso mundo. Vemos, por exemplo, muitas pessoas que não são espíritas, mas que são simpatizantes, que têm acesso aos livros, que têm acesso às histórias, que têm acesso aos filmes que são produzidos e acabam percebendo, fazendo uma relação direta com aquilo que o indivíduo viveu na sua vida material e aquilo que ele vive no mundo espiritual. Então, mesmo que não tenham instruções detalhadas e profundas, que são colhidas dos livros da codificação ou de outras obras que trazem ensinamentos específicos a respeito dessa realidade, através das histórias, através dos romances, nós vemos esse resultado. Então isso também vem servindo de grande instrução para muitas pessoas. Mas ainda assim, histórias são apenas histórias, romances são apenas romances. A realidade, para elas, é outra. Então hoje nós temos oportunidade. Eu falo hoje porque nós também trilhamos, cada um
por uma trajetória diferente, trilhou, né, por esse caminho de acreditar nesse mundo irreal, nesse mundo fantasioso, sem nenhum tipo de esforço, bastando apenas cumprir os protocolos, né, de agenda, os protocolos de rituais, os protocolos de promessas, muitas vezes vazias. Então eu fiz aquilo que me foi passado, aquilo que foi exigido de mim, e é muito fácil. Se por acaso eu cometi um pecado, basta que eu faça ali algumas preces, que isso resolve, basta que eu pague uma penitência, que tudo isso se resolve, basta que eu participe de uma determinada prática, de um ritual, que tudo também fica muito bem. Mas a doutrina fala exatamente reforçando aquilo que Jesus trouxe para nós, a cada um segundo as suas obras. E não simplesmente imaginarmos que nós podemos atribuir a uma prática materialista ou transferir para outra pessoa a responsabilidade daquilo que nos cabe. Então, estamos diante de uma nova realidade. Vemos o mundo espiritual como uma extensão natural daquilo que nós temos hoje. Vemos que o mundo material é para nós um ambiente, um cenário, onde nós trabalhamos materialmente, moralmente, para fazer com que nós, enquanto espíritos, como seres imateriais, nos aperfeiçoemos cada vez mais. Então a nossa visão a respeito do mundo é outra. Então quando nós vemos, por exemplo, uma cidade, uma sociedade, quando nós vemos as atividades profissionais, quando nós vemos os recursos materiais que nós vamos juntando, o patrimônio que nós vamos adquirindo, nós percebemos que tudo isso faz parte apenas da composição desse ambiente onde nós, como espíritos, estamos transitando. Mas que de uma hora para outra, de hoje para amanhã, nós podemos retornar ao mundo espiritual, levando na nossa bagagem apenas o aprendizado que nós tivemos vivendo nessas situações. Aqueles que têm muito, aprendem a lidar com esse muito. Exatamente, Balque, o nosso momento é esse agora. É aqui que nós estamos trabalhando, dentro desses recursos, teremos outros momentos em outros ambientes, em outras condições, em outras dimensões. Então o aprendizado é constante. E nós vamos então migrando de uma condição para outra, sempre dando continuidade no mesmo processo. Então nós aprendemos sobre a nossa imortalidade, nós aprendemos sobre a evolução contínua, e aí, a partir do contato com essa realidade, nós começamos então a valorizar cada vez mais cada instante, cada momento da nossa vida, estejamos nós onde estivermos. Então, temos aqui aqueles que lidam com muitos recursos, têm que aprender a lidar com todas as tentações, com todas as provocações que a vida no mundo físico, ou usando aquela expressão que nós conhecemos, a vida mundana acaba nos oferecendo, que nós, com recursos, nós podemos tudo. Sem recursos, nós somos privados de muito. Então, tendo ou não tendo uma relação feliz, uma relação infeliz, vivendo num ambiente saudável, num ambiente que muitas vezes é insalubre, um ambiente perigoso para nós, estejamos onde estivermos, estamos aqui então trabalhando nesse processo de transformação. Essa nossa introdução, ela vem agora complementada com essa orientação de Emmanuel. O texto para nós é "Sirvamos ao bem", e aqui ele separa uma passagem, um pequeno trecho de um versículo do livro de João, capítulo 1, versículo 5. "A luz resplandece nas trevas", falando exatamente nesse ambiente que nós já conversamos em outra oportunidade, de pensarmos, por exemplo, um ambiente de escuridão, de sombra ou de penumbra, e que essa escuridão representa exatamente a condição mental e moral da humanidade hoje, onde nós temos o egoísmo, onde nós temos o orgulho, onde nós temos o medo, a culpa e tantas outras situações que nos afligem aqui nesse nosso mundo hoje. E basta apenas uma pequena faísca, uma pequena fagulha de luz, que já será suficiente para que aquele local seja transformado. Se por acaso nós tivermos a escuridão, teremos então a luz que virá para nós como sendo
o guia orientador. E essa luz, na verdade, ela se apresenta como atitudes, se apresenta como pensamentos, se apresenta como sentimentos. E aí então, quando nós colocamos a luz resplandece nas trevas, falamos exatamente a respeito dessa condição em que nós nos encontramos, capazes de gerar a nossa própria luz diante da escuridão que nós temos hoje no mundo. Um mundo de tantas dores, um mundo de tanto sofrimento. Então, a questão é, temos que saber fazer a diferença. Bom dia, pessoal que chegou. Temos que saber fazer a diferença. Ainda que seja uma diferença pequena, mas qualquer tipo de atitude que nós tenhamos em direção ao bem já vai ser um diferencial, já vai ser um grande contraste com essa realidade que nós temos hoje. A gente sempre lembra que no mundo proliferam religiões. Entretanto, no mundo são raros aqueles que são espiritualizados. Essa é uma situação real que nós vemos hoje. Então todos nós seguimos religiões, buscamos salvação, buscamos aprendizados, mas poucos são aqueles que refletem de fato a lição bem absorvida. Né? Exato, né, Balk? E é visto de longe ainda por cima, né? Então por isso, nós temos que nos conscientizar que nós somos capazes de promover essa transformação. Não que a doutrina tenha o propósito, e isso muitas vezes acaba vindo até com um certo peso sobre nós que nos dedicamos ao estudo, nos dedicamos ao trabalho dentro da filosofia espírita. E quando eu falo dentro da filosofia, a gente trata da conduta do indivíduo no ambiente onde ele se encontra. Porque não pensemos assim que o espiritismo tem um tipo de trabalho específico para os espíritas. Na verdade, nós aprendemos, através desses estudos, reforçando os ensinamentos de Jesus, a nos comportarmos de um modo uniforme em qualquer circunstância em que nós estivermos. Então, num ambiente de trabalho, num ambiente social, num ambiente religioso, familiar, enfim, em qualquer ambiente, a nossa conduta, o nosso comportamento segue essa filosofia. Então esse é um ponto fundamental. Então, quando nós falamos sobre aquilo que nós observamos no nosso mundo hoje, né, sobre a nossa responsabilidade diante do mundo hoje, nós temos, por exemplo, aquela ideia de que os espíritas são trabalhadores da última hora, que os espíritas são os discípulos, que os espíritas são aqueles que têm que cumprir missões. Então nós acabamos atribuindo sobre as nossas costas, né, colocando sobre as nossas costas um peso muito grande. E na verdade, se nós acreditarmos que nós temos uma obrigação específica com um tipo de trabalho que é determinado para aqueles que seguem essa filosofia, nós acabamos ou nos dedicando excessivamente e acabamos nos frustrando, ou não começamos com medo de errar. Então, na verdade, o que nós temos que lembrar sempre é que todas as nossas ações são ações normais, são ações comuns, sempre procurando promover esse bem, sempre procurando promover esse bem-estar tão importante para o nosso mundo hoje. Então, o máximo que nós pudermos fazer para que só um instantinho, para que o ambiente à nossa volta se transforme, esse trabalho vai ser bem feito. Então, lembrando sempre que o verdadeiro espírita, muitas vezes a gente pensa assim, tá? O verdadeiro espírita é aquele que trabalha se esforça para conter as más inclinações, trabalha pela sua transformação. Então a gente vê assim aqueles grandes trabalhadores que são dirigentes de casas espíritas, que são coordenadores de trabalhos caritativos e sociais. Então a gente fica tentando encontrar nessa referência algo que se assemelhe dentro da nossa conduta. E aí nós pensamos assim, bom, mas eu não consigo fazer o que ele faz, eu não consigo trabalhar com o que aquela pessoa trabalha, então, infelizmente, eu não posso ser melhor do que eu sou. Só que, na verdade, a gente lembra sempre que ocupar uma posição de liderança dentro de um trabalho, qualquer que seja ele, seja no meio espírita, fora do meio espírita, na verdade, essa posição reflete a filosofia que essa pessoa tem na vida.
Então nós temos que nos preocupar com aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano. Não nos preocuparmos naquele trabalho que é feito num dia da semana, num determinado horário. De nada adianta esse horário programado se no meu cotidiano eu viver em desequilíbrio. Ainda que seja um pequeno desequilíbrio. Desequilíbrio de humor, desequilíbrio de temperamento, desequilíbrio diante das tentações e viciações que nós temos, né? Então, é através da conduta, Fernando. A gente lembra sempre que tudo isso se dá através da observação e não é necessariamente comigo ou com outro ou com outra pessoa. Nos nossos relacionamentos, como é que nós estabelecemos a amizade com uma pessoa no nosso dia a dia? Observando exatamente aquilo que ela pode te oferecer. Como é que você conhece um familiar, se esse familiar tem um bom caráter ou tem um mau caráter? Simplesmente através da convivência. Então ninguém apresenta currículo para dizer o que faz ou deixa de fazer. O próprio exemplo que nós temos no mundo todo, na história da humanidade, é exatamente através da observação daquilo que se faz, daquilo que se fala, daquilo que se pensa. E isso se dá com qualquer pessoa. Então não precisamos ficar procurando rótulos nas pessoas, né? Então é exatamente o que a gente tem que pensar sempre. Então vamos em frente, continuando aqui. Nós temos então aqui uma orientação de Emmanuel a respeito dessa questão. Sirvamos ao bem. Então ele vem dizendo para nós o seguinte. Lembrando sempre também, né, que diante dessa conduta no nosso cotidiano, diante dessa conduta na nossa rotina, nós muitas vezes encontramos esse contraste que nós temos convivendo com outras pessoas. Esse contraste se dá porque muitas vezes eu quero fazer um trabalho, ter uma convivência saudável, ter uma atitude equilibrada, mas muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que não pensam dessa forma. Algumas vezes nós nos esforçamos por um determinado tipo de conduta, e aí então essa pessoa diz assim, olha, mas a preocupação, né, a preocupação que nós temos, que você tem em agir dessa forma, isso é um problema seu. Eu ajo do jeito que eu quero e essa é a minha forma de viver e não estou preocupado com aquilo que você pensa. Então, quantas vezes nós aqui nos deparamos com esse tipo de realidade? Eu quero trabalhar de uma forma diferente, mas o outro não tem. Então, muitas vezes a gente se pergunta, mas será que vale a pena eu continuar me comportando dessa forma porque o outro não concorda com o meu modo de agir, porque o outro não pensa nessa minha forma de agir? E aí, naturalmente, a gente vai se deixando levar por esse desânimo, e aí, então, nós acabamos perdendo todo esse trabalho, nós acabamos perdendo toda essa nossa vontade de dar continuidade naquilo que nós nos propusemos a fazer a partir do momento em que nós abraçamos essa filosofia. Então nós encontramos principalmente essa realidade naqueles ambientes de maior intimidade, como por exemplo dentro de casa. Nós temos pessoas que têm ali filosofias diferentes, não necessariamente opostas, mas filosofias diferentes levando para o mesmo lugar. Alguns acreditam numa religião, outros seguem uma filosofia, mas muitas vezes também nós encontramos pessoas que trazem ideias completamente diferentes. A minha filosofia é tentar criar um bem-estar para todas as pessoas. Né? Pessoal, vamos lá? Atenção aqui para o estudo. Então, só um instantinho. Então, aqui o que nós temos, né, a nossa proposta filosófica dentro da nossa família é exatamente essa. Eu gostaria de criar um ambiente em que todos vivessem de uma forma harmônica. Enquanto que outros pensam assim, eu estou preocupado com o meu bem-estar, com as coisas que eu desejo. E aí então nós temos aquele conflito entre aquilo que se deseja coletivamente e aquilo que se deseja individualmente. Então, dentro desse ambiente de maior intimidade, onde as coisas acontecem todos os dias, não é assim uma vez por semana, uma vez por mês, as coisas acontecem todos os dias. E acontecendo todos os dias, chega uma hora em que a gente começa a ser testado na nossa paciência, a ser testado na nossa tolerância, a ser testados até mesmo nos nossos sentimentos com relação às pessoas.
E aí, diante desses desafios, nós temos que nos perguntar até onde vai a nossa resistência, até onde vai a nossa capacidade de lidar com essas diferenças. Então aqui, nessa mensagem, começa dizendo o seguinte para nós: não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente de um mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da vontade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis, instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo, entretanto evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva, no seio da noite, não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Então, saindo agora dessa fase mais, dessa parte mais filosófica, dessa parte mais teórica, a gente vai agora para a realidade prática do nosso dia a dia. Nós percebemos hoje, através daquilo que nós já conversamos em outras oportunidades, bom dia pessoal que chegou, a respeito da condição do mundo atual. Como é que as pessoas vivem? Elas passam por uma fase, como eu tinha comentado com vocês, uma fase chamada de crise moral. Essa é uma análise bastante fácil que nós temos hoje, em que, diante das dificuldades que nós observamos, e essa é uma realidade principalmente num país como o Brasil, numa sociedade como a nossa, que é essa realidade que nos interessa efetivamente aqui para o nosso estudo, né? Nós temos também amigos que vivem fora do Brasil, que também vivem realidade semelhante, embora vivam num país talvez um pouco mais equilibrado, talvez num padrão diferente, mas nem por isso deixa de enfrentar também as suas próprias lutas. Então, nós vemos hoje que nós temos ali uma desigualdade social, uma crise de confiança entre as pessoas, uma crise de confiança nas instituições. As próprias instituições também passam por essa fase de não compreender as necessidades das pessoas. Então vemos a nossa sociedade hoje completamente em desequilíbrio, completamente agitada. As pessoas querem aquele momento de paz porque é uma necessidade natural para todos, é uma necessidade que todo mundo tem. E aí então todo mundo deseja a felicidade, todo mundo deseja viver em paz, viver em tranquilidade, viver em harmonia. Porém, a realidade nos coloca num caminho diferente, numa direção diferente. Então vemos hoje que nós acordamos com preocupações, acordamos com responsabilidades que batem a nossa porta, acordamos com compromissos que exigem de nós atitudes imediatas. Então são problemas de saúde, são problemas financeiros, são problemas de relacionamento, são problemas dentro da sociedade, crises existenciais que vêm tomando as pessoas. Daí nós vemos então que quando a medicina fala para nós, principalmente a medicina que trata, da que nós temos hoje da saúde mental, por exemplo, quando nós vemos que as pessoas hoje passam por doenças psicoemocionais muito mais intensas. Nós temos ali então
pessoas que passam por crises de ansiedade, pessoas que sofrem de depressão, sofrem de outros distúrbios. Tudo isso por quê? Porque é uma realidade que nós temos hoje. Isso significa que todo mundo anseia encontrar esse estado de felicidade, porém a realidade as coloca numa condição diferente. Isso significa que quanto mais perturbações nós provocamos, maior é ou mais intensa é a crise que todas as pessoas enfrentam, inclusive nós mesmos, em determinadas circunstâncias de nossa vida. Então o que nós percebemos? Que há necessidade então de nós oferecermos maior tranquilidade. E exatamente esse título que nós temos hoje aqui do nosso estudo, Sirvamos ao Bem, tem exatamente esse propósito, de fazermos com que as pessoas encontrem nesses pequenos contatos que nós temos, nesses pequenos relacionamentos, aquele momento de esperança, aquele momento de tranquilidade. É uma necessidade que nós temos de transmitir aquilo que nós estamos aprendendo na teoria e aquilo que também nós estamos vivendo na prática, embora seja uma vivência dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, como eu falei para vocês, comentamos até ontem sobre isso, a respeito daquele texto que nós estudamos, né, o mestre da arte, esqueci o título, mas então falava sobre aquilo que acontece, por exemplo, no trânsito. As pessoas estão dirigindo estressadas, estão cansadas, preocupadas, e de repente nós estamos no nosso carro buzinando, xingando, exigindo que as pessoas tenham um comportamento sem que nós conheçamos aquilo que elas estão vivendo. Muitas vezes nós vamos trabalhar, vamos fazer uma compra, chegamos diante de um balcão, e aí então o atendente não nos atende de acordo com aquilo que nós esperávamos, e nós exigimos dele um comportamento sem saber exatamente o que ele está vivendo. Vemos isso, por exemplo, numa fila de banco, numa fila de supermercado, as pessoas estressadas, preocupadas, e nós muitas vezes cobramos dela uma atitude sem entendermos exatamente qual é o seu estado emocional, qual é o seu estado íntimo. Então, quando nós somos chamados a esse trabalho de divulgação do Evangelho, a nossa preocupação muitas vezes é abrir livros e começar a ler para as pessoas. Sendo que, na verdade, o que as pessoas querem é exatamente um exemplo que tragam para elas esse momento de tranquilidade, de respeito, de paciência. Nós vemos o tratamento que as crianças, que os idosos recebem hoje. Por acaso, se você vai pegar um ônibus, ou vai pegar um transporte coletivo, um trem, um metrô, e você vê um idoso naquele momento que ele é mais lento, que ele é mais cansado, que tem ali os seus problemas, e de repente as pessoas têm pressa, sai da frente porque eu quero passar, sai da frente, velho, não sei o quê. Então é isso que nós vemos, as pessoas estão querendo ser compreendidas, estão querendo ser amparadas, estão querendo aquele aconchego de uma palavra amiga, de uma conduta amiga, e não encontram. Então, quando se fala em divulgar o Evangelho, nós temos uma preocupação muito grande em passar a teoria para as pessoas. Porque fulano disse, porque Jesus disse, porque está escrito não sei aonde. E como eu já falei para vocês, uma frase que eu adoro, e eu sempre repito, que diz assim para nós, que muitas vezes nós somos o único Evangelho que as pessoas leram na vida. Essa é a grande questão que nós observamos. Por que isso tudo? Porque elas se distanciaram das religiões, porque elas se distanciaram desse contato institucional e acabaram se decepcionando por aquilo que se falava, por aquilo que se fazia. E nesse momento, ela busca nas pessoas um exemplo que possa nos auxiliar nesse trabalho de auxílio tão necessário para todas essas pessoas. Então nós vemos hoje que o mundo se encontra assim. E pessoas em todas as classes sociais, pessoas em todas as condições, com todas as idades, com todas as ocupações. Não pensemos que as pessoas mais humildes, mais simples, mais pobres, passam por dificuldades maiores do que aquelas que têm uma vida social e até mesmo uma vida material mais equilibrada. Nós temos temos dores das mais diversas atendendo a todos, afetando a todos. Por isso, então, lembremos sempre, né, que ninguém foi selecionado para que seja mais ou menos feliz aleatoriamente, deliberadamente.
Todos nós construímos, inclusive, fomos escolhidos de acordo com aquilo que nós vivemos, de acordo com aquilo que nós construímos na nossa própria história. Dessa forma, nós temos então que cada um vivendo suas dificuldades, cada um vivendo seus desafios, cada um vivendo seus dramas. E nós precisamos, não tenhamos dúvida disso, de auxílio mútuo. Porque não temos apenas aqui um salvador. Imaginar, por exemplo, olha, temos um salvador e é ele que vai me salvar. Na verdade, tudo aquilo que nós vivemos dentro da nossa realidade hoje, ela nos coloca em contato dentro do ambiente social exatamente para que a gente possa prestar esse auxílio mútuo. E o que nós percebemos hoje, no mundo que nós vivemos, é exatamente esse critério do individualismo. Significa então que, dentro dessa atitude individualista, egoísta, cada um se encontra preocupado consigo mesmo. Mesmo que ele tente conquistar aquilo que ele entende por felicidade, em detrimento do sofrimento alheio. Dessa forma, significa que eu estou preocupado com as minhas necessidades. Não estou preocupado com as necessidades dos outros. E aí é uma grande ilusão. Porque cada tropeço que nós provocamos em alguém, nós seremos os responsáveis por levantá-la também. Balk lembrou, nós somos elos de uma grande corrente. O próximo é muito importante. E lembrando também Balk, aquilo que Leon Denis passou para nós, que existe aquela cadeia universal. E dentro dessa cadeia universal, nós temos então que os mais fortes têm ali oportunidade, eu até poderia dizer obrigação moral, mas ninguém tem obrigação de fazer nada, já que nós temos o nosso próprio livre-arbítrio, mas todos nós temos a oportunidade de auxiliar aqueles que em alguma condição, em alguma situação se encontram no momento de maior fragilidade. Então, e a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, na verdade, assim, se nós temos oportunidade, temos conhecimento e não fazemos, significa que nós, então, estamos adquirindo, estamos assumindo, na verdade, débitos que não eram necessários. Daí nós lembramos sempre aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz para nós, né, sobre as aflições da atualidade, que a grande maioria das aflições é provocada por nós mesmos sem nenhuma necessidade. Sem nenhuma necessidade de criar uma experiência diferenciada daquilo que já foi programado para todos nós. Então sirvamos ao bem. A gente vai com Deus, Miriam. Então sirvamos ao bem, chama atenção exatamente para isso. Não tenhamos preocupação em nos aprofundarmos em teoria, mas tenhamos a maior preocupação em trabalharmos com a prática. Porque é essa prática que vai fazer com que nós, de fato, através do trabalho, transformemos o mundo onde nós nos encontramos. Então, em cada situação do nosso cotidiano, é uma oportunidade de fazer o bem. E a gente sempre comenta também que, quando a gente pensa que a doutrina espírita nos incentiva a fazer o bem, significa que, para nós, muitas vezes interpretamos como sendo eu tenho a necessidade de trabalhar numa instituição. E trabalhar numa instituição, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que me programar em determinado dia da semana, em determinado horário, e na verdade não. Como eu falei para vocês, a prática do exercício caritativo numa instituição é uma consequência do momento que eu estou vivendo. Se eu sentir necessidade, se eu sentir que eu tenho condições, eu vou fazer isso. Mas para isso existe, antes de mais nada, ou antes de tudo, uma base do cotidiano, uma base do nosso dia a dia. Tem uma passagem, tem uma ideia que eu sempre transmito também nos nossos estudos, quando a gente fala sobre o momento de prece e um estado de prece. O momento de prece é aquele momento de retiro, é aquele momento de introspecção que nós temos para entrar em contato conosco mesmos, entrar em contato com o mundo espiritual, entrar em contato com Deus. É aquele momento em que nós nos reservamos para esse momento. Mas o estado de prece é aquele estado em que nós estamos constantemente irradiando o bem, onde quer que nós estivermos.
Então nós estamos trabalhando, nós estamos andando pelas ruas, nós estamos fazendo alguma coisa dentro da nossa casa. A atitude do bem é uma prece constante. Exatamente porque se nós considerarmos que a intensidade desse brilho, a intensidade dessa luz que existe dentro de nós, se ela for alimentada por esse bem, significa que cada vez que nós deixamos de fazê-lo, ela vai naturalmente se apagando, vai naturalmente se fragilizando. Daí então, o momento de oração é um momento nosso, mas o estado de prece, que é exatamente aquele estado que nos coloca em contato com o mundo espiritual, que nos coloca em contato com outras mentes que também trabalham dentro da mesma sintonia, é exatamente ali que nós vamos fazer com que tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós vivenciamos, se torne então uma realidade. Então fazermos isso é como se nós, como eu sempre lembro também, que o nosso pensamento tem aromas, né? Nós poderíamos lembrar que o nosso pensamento tem cheiro. Cada vez que nós temos um pensamento nobre, um pensamento amoroso, um pensamento repleto de beleza, esse nosso aroma se espalha no ambiente onde nós estamos. Então imaginamos que nós conseguimos dispersar esse perfume em todos os ambientes. Significa que cada vez que nós estamos promovendo o bem, as pessoas à nossa volta sentirão também esse perfume. Ao contrário, cada vez que nós demonstramos uma angústia, cada vez que nós demonstramos um pensamento perturbador, nós vamos fazer com que o odor que nós irradiamos seja exatamente o contrário. É aquele odor desagradável, é aquele odor incômodo. Muitas vezes, dependendo da intensidade da nossa condição mental, nós fazemos até com que se torne um odor fétido, asfixiando, sufocando as pessoas. Quando nós falamos sobre esse odor, é uma forma de nós materializarmos esse campo vibratório que existe à nossa volta. A nossa mente irradia frequências de pensamento que atingem uma distância que nós não compreendemos. Nós achamos que basta as pessoas estarem próximas de nós, coladas a 1 metro, 2 metros, que elas vão perceber, mas muitas vezes nós estamos num ambiente em que alguém mais sensível vai acabar percebendo. E aqueles que não são sensíveis são intoxicados sem terem consciência disso. E depois acabam sofrendo esse efeito também. Então, quando nós estamos vigilantes na nossa condição mental, não é apenas nós nos policiarmos, é importante que nós exercitemos isso como uma prática natural, que vai naturalmente, como uma consequência, alterar o nosso estado mental. Às vezes a gente fica pensando assim, eu tenho que ficar rezando, eu tenho que ficar fazendo uma prece, porque eu não estou bem. Trabalha no bem que tudo isso acontece. A mente ocupada, a mente preocupada em difundir o bem, a mente preocupada em exercer esse bem onde quer que esteja, vai fazer com que, como consequência, a nossa vibração se transforme como um todo e de uma forma muito intensa. Não é apenas a mente que trabalha, é o espírito todo que trabalha nesse exercício do bem. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essa conduta, pensando sempre naquilo que nós estamos irradiando para as pessoas próximas, é exatamente essa oração, esse estado de prece que eu passei para vocês. O Balker lembrou aqui, na vantagem maior é sempre estar com Deus. E não existe forma de estar com Deus melhor do que nós estarmos intencionalmente e exercitando esse nosso estado mental, buscando essa sintonia. Esse é um equívoco que nós encontramos no mundo hoje, em que as pessoas pensam que estar em sintonia com Deus depende de momentos especiais. E não simplesmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É tão simples a gente construir a felicidade, é tão simples a gente difundir o bem, mas a gente acaba complicando, querendo institucionalizar as coisas. Eu preciso daquele momento cerimonial, daquele ambiente todo preparado, daquele aparato todo para conversar com Deus. Nada. Um sorriso nos coloca em sintonia com Deus. Um cumprimento, um auxílio, aquele estado mental em que nós percebemos que uma pessoa à nossa frente se encontra com uma pequena dificuldade e nós ali então no nosso silêncio alimentamos então aquela nossa paciência, alimentamos aquela tolerância que nós cultivamos como consequência essa paz de espírito que acaba se refletindo depois no nosso estado mental. Quando Jesus disse vigiai e orai,
ele tratava exatamente dessa questão. A vigilância para que nós não caiamos em desequilíbrio, e essa oração, muito mais do que uma prece mentalizada ou uma prece falada, muito mais é a prece praticada nas situações mais simples do nosso dia a dia. É assim que nós vamos então modificando a nossa condição e também vamos modificando aquilo que existe à nossa volta. O pensamento é contagiante, tanto os positivos como os negativos. Só que, nesse caso, o negativo ele acaba se tornando muito mais intenso. Exatamente pelas circunstâncias que nós vivemos hoje na nossa sociedade, no nosso dia a dia. As pessoas estão sem esperança. Então é muito mais difícil você fazer com que a pessoa se modifique daquele estado de angústia em que ela se encontra, do que você ajudá-la a se afundar cada vez mais. Tem uma passagem, para a gente poder concluir o nosso encontro de hoje, no livro O Céu e o Inferno, nos exemplos, quando Kardec conversa com alguns espíritos. Então nós temos ali um espírito que era dentro daquele capítulo que trata dos espíritos endurecidos. Esses espíritos endurecidos são aqueles espíritos fechados dentro de uma revolta, em virtude das circunstâncias que viveram, e no mundo espiritual continuam se comportando dessa forma. E teve uma outra entrevista, eu não me lembro se era de um espírito suicida, que passava com uma depressão profunda, e Kardec conversou e percebeu esse estado de apatia, de desânimo que o espírito mostrava. E aí então, conversando com esse espírito mais depressivo, Kardec conversou com o espírito São Luís, que era ali o dirigente oficial, né? Kardec comentou sobre isso num dos boletins da sociedade que a gente chegou a ler. São Luís, então, era o presidente espiritual da Sociedade Parisiense e também um dos orientadores do trabalho. E ele então conversou com São Luís a respeito desse espírito depressivo. E aí então São Luís trouxe uma colocação muito interessante. Ele diz assim que é muito mais fácil você transformar o ânimo de um espírito revoltado do que de um espírito apático. Porque o revoltado ele está carregado de uma energia, só que direcionada para um lado equivocado. Se você conseguir fazer com que ele mude o polo dessa energia, aquela mesma potência vai se reverter para outra direção. E se ele faz o mal com toda aquela potência, ele vai querer fazer o bem com a mesma potência. Já um espírito depressivo, um espírito apático, por mais que você tente, ele não saia daquela condição. Então seria mais ou menos como se nós pensássemos, de uma forma mais material, um barco no meio do oceano. Vem aquele vento forte, que pode ser destrutivo. Mas se aquele vento é bem canalizado, ele consegue fazer com que um veleiro alcance grandes velocidades. Agora aquele barco parado, naquela condição de um mar parado, sem vento, o marinheiro não sabe para onde vai, por ele ficaria ali e esperaria o barco afundar. Então é o que nós vemos. Então, o que a sociedade hoje acaba apresentando é exatamente isso, é esse estágio de desânimo, de frustração, de decepção. E aí então, é muito difícil a gente fazer as pessoas acreditarem que ela pode ser melhor do que aquilo. Porque seria muito mais fácil, a gente vê muito isso naqueles bate-papo de consultório, a gente pode ver que raramente as pessoas conversam alguma coisa positiva num consultório médico, naquela sala de espera. Um senta do lado, o outro senta do outro, qual é a conversa? Ah, minha filha, eu estou com uma dor. Aí o outro fala assim, ah, mas você nem sabe da minha. Aí começa a se alimentar. Então, na verdade, as pessoas vão se alimentando com essa revolta. E nós vemos muito isso hoje, nesse dinamismo que nós encontramos dentro, por exemplo, do ambiente virtual, principalmente, nas redes sociais, nas conversas que as pessoas acabam tendo com essas postagens que nós vemos de Instagram, Twitter, Facebook e outras redes, qual é a essência daquilo que se passa hoje? As pessoas demonstrando sempre a mesma revolta, pessimismo, nada dá certo, só tem corrupto, na televisão a mesma coisa. Nós ligamos os telejornais, o que aparece? Bandido explodiu caixa eletrônico, fulano foi preso por corrupção, não sei aonde aconteceu tal coisa. Então quando você fala para as pessoas, olha, para de pensar dessa forma negativa e começa a pensar positivo. E as pessoas vão dizer, como é que eu vou ser otimista vendo essa realidade? Então por isso esse pensamento é contagiante, e para nós que temos essa consciência
E para nós que abraçamos essa causa de tentar fazer com que o mundo seja melhor, é uma tarefa que nós não podemos desanimar. E por isso que Emmanuel colocou para nós logo no começo aqui. Ele diz assim: não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumento de trabalho diante de uma selva imensa. E aqui no final, ele lembra assim: não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva, no seio da noite, não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Então a gente não pode permitir que esse sopro de vento apaga essa chama que existe dentro de nós. Para fecharmos, o Balk colocou, como diz Vitor Hugo, não basta existir, é preciso viver. É profunda essa passagem, né, Balk? E essa vivência não é apenas nós, né, os filósofos já diziam no passado, lá os pensadores, né, penso, logo existo. Na verdade, a existência vale muito mais do que o pensamento. A existência é a construção, é a evolução, é a produtividade. Então, em tudo que nós fizermos, no nosso modo de pensar, no nosso modo de falar, no conteúdo das nossas falas, no nosso modo de agir, sejamos sempre otimistas, sempre levando um fio de esperança nesse mundo tão desesperançoso que nós vemos hoje. E lembremos sempre também que o pouco que nós fizermos é muito para quem não tem nada. E aquela história do passarinho levando uma gotinha no bico. Eu posso não conseguir apagar o grande incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Então levemos para as pessoas esse otimismo, essa esperança. Porque vale a pena, porque é uma realidade. O mundo vai se transformar. Essa é uma determinação para o nosso mundo hoje. Porém, ele vai se transformar com muito mais rapidez se nós trabalharmos em prol dessas transformações. A Tiane colocou, às vezes dá vontade mesmo de apagar, por isso que a gente não pode. É por isso que a gente se reúne todos os dias, é por isso que a gente faz leitura todos os dias, que a gente trabalha todos os dias para manter viva essa chama, e de preferência fazendo com que ela cresça cada vez mais. É aquela brasinha que quanto mais a gente sopra, com esse sopro da esperança, mais intensa então ela se torna. Não podemos desistir. As pessoas estão desistindo. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Estudamos então o nosso texto Sirvamos o Bem, Sirvamos ao Bem, texto número 106, para concluirmos aqui o nosso trabalho, né? Sem dúvida, Décio, né? Sempre acendendo essa nossa luz da esperança para debelar